A vida é desafio, em meio aos boot no fio, em meio às pipas no fio, ainda mais no Brasil. Vendem virtudes e verdades com preços pela metade, roubam sua liberdade, é um imposto da cidade. Milhões de trabalhadores são frutos dessa depressão, acumulando dores, levantando a cidade na mão. Prédios em construção, mentes em falência, a cidade respira com a alma da nossa existência. Derrota valiosa, vitória dolorosa, decepção amorosa, a rua é perigosa. São fumaças para o céu, de má vibração, e o branco do nosso papel vira cinzas no chão. São senhores do tempo, sentados num banco, heróis de uma guerra onde o dia não é santo. Histórias do concreto que o homem ergueu, memórias de um livro que a cidade escreveu. Deixa a cidade te levar, deixa a calçada te guiar. Quantas vidas estão sendo ligadas nessa trilha? O que você está vendo? Qual é a sensação que você tem quando enxerga esta cena? As respostas podem ser as mais variadas possíveis e até fazer referência a outros sentidos que não a visão. Mas uma coisa é certa: incomoda. A gente pode considerar numa relação sinal-ruído. É o excesso. Tudo aquilo que atrapalhe a nossa paisagem de uma forma harmônica. Ou seja, existe uma coisa que é uma mensagem que está chegando de uma maneira mais ou menos completa para seu receptor, e existe o ruído, ou seja, uma mensagem que está sendo jogada e ela chega ou distorcida, ou incompleta, ou não chega no receptor. A esse fenômeno dá-se o nome de poluição visual, ou excesso de elementos ligados à comunicação visual, como cartazes, anúncios, propagandas, banners, placas, entre outros dispositivos, em ambientes urbanos, especialmente em centros comerciais e de serviços. Na verdade, poluição visual, talvez a gente possa definir como tudo aquilo que nos incomode. Quando você tem muita informação e você acaba não extraindo nada daquilo que você quer, dos objetivos que você tem como comunicação. Então, acho que a poluição visual seria aquele tipo de mensagem, seja publicitário ou seja artístico, né, de design ou de arquitetura, que não está atingindo o seu espectador, o seu receptor da maneira eficiente ou desejada. E está se perdendo ou provocando um ruído, ou seja, uma poluição, está incomodando, ou simplesmente não está sendo recebida pelo receptor. Quando você tem uma grande quantidade de informação que você não consegue absorver essa informação, ela pode ser considerada poluição. As imagens de propaganda, os grafites, TV, cinema, então nós vivemos num mundo ampliado, absolutamente ampliado, né? Redimensionado pela essa potencialidade imagética do mundo contemporâneo. Dependendo dos estímulos que a gente tem várias reações, né? Essas intervenções urbanas, né, por exemplo, o grafite, a pichação, eles têm um impacto, né, no cidadão, tem um impacto visual na cidade, né, no espaço urbano que a gente ocupa. O que seria poluição visual no espaço público e urbano? Eu acho que a poluição visual, nesse caso, é aquela informação que não diz respeito ao sujeito que habita aquele espaço, né? O problema, porém, não é a existência desses elementos, mas o seu descontrole. Há um exagero. Eu acho que você tem uma exposição muito grande, muita informação, que por muitas vezes elas acabam se batendo de frente uma com a outra e não alcançam os objetivos que elas querem alcançar. Toda pessoa que quer passar uma mensagem do seu produto, ele vai querer usar o máximo de espaço. Né? E aí como se a grandeza tivesse totalmente relacionada à percepção dessa comunicação que se espera. Está extrapolando o que é estético, o que é questão de equilíbrio também. A pessoa, quando começa a querer extrapolar tudo que é estético, toda questão de equilíbrio, começa a fazer uma coisa que, em vez de atrair o cliente, está repulsando o cliente. Então, a ideia de poluição é a ideia de um a mais que deveria ser evitado, que não deveria existir, né? Além de promover o desconforto espacial e visual de todos que transitam pelas ruas, este excesso enfeia cidades modernas, desvalorizando e tornando os espaços públicos apenas um local de exposição de marcas
propagandas e expressão artística ou social. É o fetiche das trocas comerciais capitalistas. Acho que não precisa de andar muito para você ande pelas ruas e veja que tem muito outdoor, muito panfleto, muita informação que por muitas vezes acaba cansando o consumidor. Por outro lado, a gente tem que pensar que esse é o espaço público, né? Então, esse espaço que tradicionalmente sempre pertenceu aos governantes, à elite, ele vai sendo tomado por cada vez um grupo maior. As placas são importantes para a vida da gente. Não tem como a gente brincar de tirar toda a informação. Então, elas são importantes para a informação, para o andar da economia, né? Então, não vamos também ser, né, puristas a ponto de achar que todas as formas de comércio podem jogar todas as placas, todas as sinalizações para fora. Não. Elas devem existir. E o próprio comércio de um produto, ele também é importante para o usuário, ele é importante para a cidade funcionar, para ela andar. A informação tem que estar onde o público está. Então, querendo ou não, o público está na rua, ele está andando de um ônibus, ele está nesses locais. Então, quanto mais comunicação tiver ali voltada para esse público, mais efetivo vai ser, né, a peça ou a comunicação que está em questão. Os exemplos mais comuns são a utilização da fachada frontal ou lateral dos edifícios como espaço publicitário, a fixação de cartazes imensos que impedem a utilização de janelas, a instalação de painéis digitais em pontos que dispersam a atenção dos motoristas, panfletos, cartazes que inundam as ruas com ofertas de ocasião e em época de eleições. É claro que, de uma certa forma, a publicidade representa o poder dominante e as elites, mas o conceito de publicidade de rua se espalha e a gente também tem a cartomante, leitora de búzios, a pessoa que traz a pessoa amada em 3 dias, e o jogo do bicho, o show de periferia, e até pessoas que vendem imóveis, né, de uma maneira improvisada com anúncios em postes e tudo mais. Então, quer dizer, é difícil a gente dizer o que é realmente um exagero da publicidade e o que é simplesmente poluição visual. Também é considerada poluição visual algumas atuações humanas sem estar necessariamente ligada à publicidade, tais como o grafite, pichações. Fazendo uma distinção entre o grafite e a pichação, assim, os dois, né, um ponto comum que une os dois é o seguinte: eles são uma forma de expressão, né, uma forma de expressão que se utiliza da mídia que eles têm à disposição deles, que são os espaços urbanos, seriam os muros, seriam as fachadas, etc. e tal. Isso porque as mídias não lhes dão oportunidade. Imagine você, esse artista de rua, se tivesse oportunidade nas mais variadas mídias. O Brasil, especificamente, tem um problema sério de mídia, que é o poder da mídia está privatizado. Isso é um problema sério, porque eu só consigo entrar na mídia e expressar meus sentimentos e as minhas ideias a partir de pagamento, porque a mídia é totalmente privada. Fios de eletricidade e telefônicos, faixas dos postes, as edificações com a falta de manutenção, o lixo exposto não orgânico e outros resíduos urbanos. O nosso problema não é só o outdoor, não é só a propaganda das fachadas dos prédios. Se a gente for falar só nesse aspecto, fachada de prédio, quantos prédios históricos nós não temos que são encapados com uma coisa horrorosa chamada metalon, para depois poder ser colocada uma propaganda em cima, ou seja, a gente esconde aquele valor que para nós deveria ser importante, que é da cultura, da forma do construir do lugar, e deixa num segundo plano para poder colocar um pano liso onde você possa colocar uma propaganda. Então, se a gente for pagar por esse aspecto, um dos desafios da cidade é valorizar aquilo que realmente tem valor. O efeito principal é a degradação dos centros urbanos, pela não coerência com a fachada das edificações, pela falta de harmonia de anúncios, logotipos e propagandas
que concorre pela atenção do espectador. O indivíduo perde um certo sentido à sua cidadania para se tornar apenas um espectador e consumidor. Na verdade, não precisa nem ser consumidor, né? Mesmo aquele mendigo sem casa que fica dormindo na rua, ele também está sendo atingido pela propaganda. Ele não precisa de televisão, nem de rádio, nem de internet para ser atingido por essa propaganda. Por quê? Porque nós hoje somos pessoas que lemos tudo, ou seja, nós somos leitores imersos. Ou seja, eu olho para um outdoor, para um grafite, para um desenho, para uma propaganda, por qualquer letra, eu, sem querer, já estou lendo. Então isso significa o quê? Que as nossas sensações, elas são evidentemente afetadas pela percepção que nós fazemos dessa comunicação, que é uma comunicação, diria até em grande quantidade, chegando ao excesso. Uma das principais preocupações sobre a poluição visual em vias públicas de intenso tráfego é que pode colaborar para a ocorrência de acidentes automobilísticos. Quando você tem uma comunicação em forma de outdoor, ocupando, né, a via, claro que ela vai brigar com as placas, com a sinalização de trânsito. Um dos principais circuitos em que a gente tem um prejuízo causado pela poluição visual, né? Quando numa grande via urbana, por exemplo, o sujeito está de carro e tem um monte de cartazes informando um monte de coisa, quando na verdade naquele lugar deveria ter somente a sinalética de trânsito, que é para evitar acidentes, ajudar o motorista a ter a conduta adequada. Mas aí você tem 3 situações. Primeiro, o comerciante quer comunicar, ele quer ser visto. Segundo, a pessoa que está preocupada com o trânsito também, seja no Detran, seja em qualquer órgão desse, ele está preocupado em que a pessoa que está dirigindo não fique distraída com isso. E o terceiro é a agência de publicidade, é a pessoa que está trabalhando, profissional de propaganda, que está ali fazendo o papel dela, é o trabalho dela, é o ganha-pão dela. Por causa disso também, o rapaz não viu a placa e entrou à direita, me atingindo também. Isso aí principalmente para essas rabiscos, muitas propagandas assim, em lugares não indevidos, né, de colocarem, eles colocam. É isso que atrapalha, Vitória. A comunicação em outdoor, ela tem que ser muito mais rápida. Haja vista aí que a pessoa está passando com o carro dela, ela tem pouco tempo para poder ler e captar uma mensagem, né? E, então, nesse sentido, eu acho que a publicidade no espaço urbano, ela contribui para diminuir isso que você chama de conforto ambiental. A profusão da propaganda na paisagem urbana pode ser considerada uma característica da cultura de massa pós-moderna. Eu acho que as cidades já foram organizadas de uma maneira caótica mesmo. Existem uma série de regulamentações da cidade, mas ela não leva a harmonia em conta. Ou leva de uma maneira muito pequena. Então, na verdade, os arquitetos podem construir seus prédios da maneira que quiserem, com as cores que quiserem, na altura que a legislação permite. E os automóveis também são dos mais variados tipos de cores e tamanhos, ou seja, já não há harmonia na cidade mesmo e a culpa não é da propaganda, né? Ela só entra como mais uma desses elementos da tal desarmonia visual. Qualidade nessa informação é que a gente tem que pregar, né? A gente tem que pregar pelo que ela agrega de valor positivo para o lugar e para a cidade. Não sou contra a propaganda, eu sou contra a propaganda de má qualidade ou que transforme a cidade num caos. É claro que é difícil definir o que é exagero, o que é ousadia, né, num primeiro momento, mas eu acho que usando o bom senso e às vezes deixando as coisas se acalmarem um pouco, a gente pode chegar a um consenso razoável. Você considera que isso é arte? No princípio é ruim, numa parte é ruim, que tem muito rabisco em Vitória. Mas quando é uma beleza, como você vê aqui com uma arte visual, aí é bonito. A questão é, pode ser arte? Eu acho que pode ser e pode não ser. Mas acho que, sobretudo, o que define o grafite não é se ele é arte ou não, mas é a sua dimensão política. Bom, arte urbana é toda expressividade, manifestação de um indivíduo ou indivíduos na rua, assim.
né? Arte urbana é a arte acontecendo em local de grande visibilidade assim, da população em geral. Eu penso que o grafite como intervenção urbana, ou plástica, ou estética, ela pode estar contribuindo de um modo decorativo, de algum imóvel, de algum lugar, pode estar funcionando como demarcação de território. Tem tantas possibilidades que estão tangenciando a atividade do grafite, né? Se a gente for colocar assim dentro da história da arte, assim, algumas pessoas podem classificar como mural e tal, como muralismo, né? Mas eu considero que pode ser chamado de grafite ou arte urbana, tendo em consideração que é uma parede bem grande e tem uma visibilidade muito boa da rua, assim. As pessoas que passam na rua estão vendo. Então não seria um mural fechado, assim, num local trancado, como se fosse uma casa, uma galeria, um espaço de arte, assim, já convencional. É uma manifestação que se vale de elementos estéticos, né? Se vale de desenho, de cores, de formas, e que, portanto, tem uma aparência de arte, mas aquilo que define de fato é o seu conteúdo reivindicatório, o seu conteúdo que procura de alguma maneira demarcar um território, ou definir uma identidade, ou reivindicar um direito. Acho que uma forma de manifestação da arte, embora seja uma arte efêmera, está aí para ser vista por todos, e amanhã ou depois pode ser pintado de branco e daí vem outro grafite por cima. Está aí para ser compartilhado com o público, né? O impacto que bate na pessoa que está visualizando aquela imagem que está ali grafitada na parede é que desperta nele uma sensação, porque ele tenta buscar uma interpretação como se ele estivesse contemplando alguma coisa assim de arte, porque ele vai se envolver com aquilo dali, né? Ele vai tentar decifrar o que é aquela imagem, aquele desenho, aquelas cores que estão postas ali, ou até mesmo aquelas cores com aquela fonte que é própria dos grafiteiros. Como diz um jovem teórico de arte contemporânea, né? O francês Nicolas Bourriot, o artista contemporâneo é um artista que faz uso de tudo que está disponível a ele. E uma das coisas que está disponível é o espaço da cidade, é interferir nesse espaço. E pode ser, eu não posso determinar que todo e qualquer grafite seja arte, mas pode ser que um artista use o grafite de um modo que venha despertar a consciência do espectador ou do transeunte ou do caminhante urbano, uma abertura para o mundo, uma vista para o mundo, no caso uma vista para o mundo urbano, né, o espaço da cidade, de um modo como só uma obra de arte pode abrir. O cara que vai fazer o grafite, ele, em muitos lugares, eles são convidados, os caras trabalham, são remunerados por isso. Já o pichador não, ele se aproveita de um lugar que ele acha que ele vai poder aparecer mais do que um outro grupo que é rival a ele. Antes de ser grafiteiro, eu acho que eu sou artista plástico, assim, eu sou pintor. E nunca pintei nada desse tamanho, não sabia nem a procedência de como fazer isso. Como seria subir esse andame, como seria medir isso. Então eu tive que até dar uma estudada mesmo, assim. Baixei vídeos na internet, vi documentários de grafite, fui vendo como as pessoas agiam, como que elas faziam para fazer um negócio desse tamanho. E foi um desafio grande, assim. Eu até estou curtindo o resultado. E a gente teve a intenção de interagir exatamente com a comunidade. Desenhamos, né, personagens monumentais, assim, como se estivessem colhendo, recolhendo, chamando, trazendo a comunidade para baixo, assim. Igual o impacto que a gente sofre quando a gente tá vendo de longe, você vê seu trabalho nessa amplitude, assim, é bem legal. E é bem diferente também, pelo menos para mim, que eu nunca trabalhei assim, com desenho desse tamanho. Considerada como uma expressão artística urbana, o grafite também pode ser um dos elementos que contribuem para a degradação visual em áreas da cidade. Rapaz, talvez porque quem fala isso às vezes não tenha certa informação do que é a pichação, do que é o grafite. Porque a pichação ela tem toda a sua ideologia e tem também uma forma de escrita, carrega uma ideologia diferente, não tão diferente do grafite, mas no caso nesse trabalho aqui é uma pintura, pode se chamar de grafite, mas não o mesmo grafite que a gente faz na rua.
que talvez tenha um outro intuito também. E também para mim a pichação também não é poluição visual. Para mim poluição visual às vezes é certas coisas que você também não é obrigado a ver na rua, entendeu? Igual você vê outdoor do cara de cueca, umas paradas assim que... Bom, eu também não gostaria de ver assim como certas pessoas não gostam de ver pichação, então vai muito do ponto de vista de cada um, entendeu? Eu não concordo com essa distinção entre grafite e pichação. Eu acho que, do ponto de vista conceitual, é uma coisa só. Eu prefiro que tenha esses desenhos dos grafiteiros do que aquelas pinturas feias, não tem? Eu prefiro, eu acho até legal, acho bacana, que acho que se incentiva o artista a não, como é que eu vou dizer, a não, eu acho, depredar a cidade, né? Porque tem aquelas pichações. Muita gente fecha o conceito do grafite como somente uma pintura na rua e tal, mas para mim o grafite parte mesmo de qualquer tipo de grafismo feito por qualquer tipo de pessoa na rua. Por exemplo, vou colar um envelope na rua e para, sei lá, fazer as pessoas repensarem o espaço urbano. Isso para mim é grafite também. Bom, o grafite significa muito a expressão, né? Tipo, é um pouco do grito da população, da cidade, aquela coisa bem da cidade mesmo, a linguagem urbana. O picho, o grafite, alteração de placas, colar cartaz, tudo isso para mim faz parte de repente, parte da sua intenção com aquilo, né? Então a sua intenção vai dizer se aquilo é arte ou não. E eu percebo que essa distinção coloca o grafite, o que é considerado grafite, num estatuto melhor, e aquilo que é considerado pichação num estatuto menor, como sendo uma espécie de vandalismo, uma transgressão injustificável, uma sujeira do espaço público, algo assim. Mas aí eu volto a dizer que o que define o grafite não é o seu caráter estético, se ele se manifesta na forma de um bom desenho, de uma boa pintura, mas o que define o grafite é justamente o seu conteúdo político e reivindicatório. Então, nesse sentido, aquilo que é chamado de grafite, aquilo que é chamado de pichação, ele pode também ter um conteúdo político e reivindicatório, então, portanto, ele não se diferencia, conceitualmente não se diferencia. O grafiteiro que faz a arte do grafite, ele já é alguém que já começa a conseguir se comunicar, já foi devidamente instruído, já foi devidamente capacitado e agora começa a explorar a arte dele, o trabalho dele. E o pichador é um instinto de rebeldia. É aquele que não está achando uma forma de dizer o que pensa, de dizer o que faz. O ato de escrever ou rabiscar sobre muros, fachadas de edifícios, placas de sinalização ou monumentos, usando basicamente tinta spray aerosol, é popularmente conhecido como pichação ou picho. No geral, são escritas frases de protesto ou insulto, assinaturas pessoais ou mesmo declarações de amor e até mensagens comerciais. A pichação também ela tem mais uma questão, digamos assim, mais marginal. A pichação antes ela era para passar mensagens consideradas subversivas. Por quê? Porque, por exemplo, você tinha na década de 60, quando a gente estava em plena ditadura militar, você tinha as mídias controladas, então você não tinha televisão, você não tinha rádio, você não tinha jornal para você se manifestar. Então as pessoas se utilizavam das paredes, das fachadas, da panfletagem também. Por quê? Porque era a mídia disponível que ele tinha no momento. A pichação é também utilizada como forma de demarcação de território entre grupos, às vezes gangues rivais. Um sintoma da neurose urbana coletiva, a pichação é objeto de estudos e divide opiniões. Então, é estranho, a pessoa tem certas necessidades, desejos, algo nesse nível, porque é a mesma coisa que se você está num lugar, chega uma pessoa, estaciona o seu automóvel, abre todas as portas e faz você ouvir ou forçar você a ouvir o som que ele gosta.
Então, quer vender seu produto, quer vender sua ideologia, seu modo de ser e tudo mais. Então, o comportamento, de fato, diremos assim, não é tanto do respeito ao outro, mas de tentar doutrinar, convencer, fazer com que o outro seja adepto, o que compre o seu produto, o que admire a sua expressão, sei lá o quê. Eu não acho que a pichação está aí para ser lido, porque se fosse para ser lido as pessoas estariam escrevendo com letra cursiva. Elas estão ali para assinar, para deixar sua marca, para deixar sua impressão. Todo mundo gosta de deixar sua impressão. Políticos fazem obras para deixar sua impressão. As pessoas que quando estão pichando, elas estão deixando sua expressão através do spray. Não acho que isso é ruim. Agora, em excesso, tudo em excesso faz mal. Até água em excesso faz mal. Aqui ainda não está como nas grandes cidades, que uma época eu fui no Rio de Janeiro, é incrível a capacidade que eles têm de pichar o prédio todo. Aqui ainda está devagar, então muito melhor esse tipo de trabalho do que essa pichação que eles fazem, pode até correr risco de vida, né? Se você quiser resolver a coisa pela via do direito, ele não tem direito a fazer isso, porque é crime. Só que punir esse cara não vai resolver, porque isso vai acontecer, continuar acontecendo. Porque, na verdade, é uma expressão, uma forma de comunicação. A algum momento, esta pessoa está procurando se expressar de alguma forma e não está conseguindo. Quem são esses jovens e adolescentes anônimos colocados à margem da lei que, em ataques audaciosos, arriscam sua integridade física para deixar suas marcas e grafos em lugares cada vez mais difíceis de serem alcançados, transformando o sucesso em verdadeiros troféus para soldados de um exército sem comando? A gente sempre quer que algo da gente passe, mesmo depois que a gente for embora. Seja o acontecimento da nossa vida, seja uma história, seja um amor. A pichação é uma demarcação de território, é uma atividade que o jovem explora seu excesso de adrenalina. A gente vê, tem as pinturas rupestres nas cavernas, que as pessoas ilustravam o dia a dia delas. É a caça, é a pesca, entendeu? É algum ritual que eles estavam fazendo. Existe também, fazendo um paralelo aqui, às vezes você vê, né, as pessoas iam nas árvores, escreviam fulano, ama ciclana, etc e tal, porque ele sabe que aquilo dali vai permanecer depois que ele não estiver mais na face da terra. Antigamente, os atos de rebeldia eram escrever e colar nos muros aquilo que a gente achava certo. Foi assim em todas as revoluções. Isso é uma questão da pessoa querer algo que transcende o momento dele. Ele quer compartilhar aquilo com mais gente. Então ele se utiliza de várias formas. Numa coisa mais moderna hoje, a gente não tem caverna. As cavernas nossas são as paredes da cidade. Então o cara está transcendendo na parede. Assim como o grafite, eu posso, como artista contemporâneo, explorar essa ideia, me apropriar da ideia da pichação e fazer algum evento, alguma ação ou alguma interferência urbana que venha despertar uma experiência estética que eu posso chamar de obra de arte. Mas de um modo geral, de um modo mais generalizado, o grafite é uma atividade de um personagem geralmente jovem, urbano, que quer desafiar a ordem do lugar, né? Mas que, assim como o grafite, eu posso tomar posse disso e usar como uma experiência estética. Mas, de um modo geral, não. De um modo geral, é uma atividade muito mais ligada à disputa de território e coisas desse tipo, né? De identidade. A expressão não pode ser contida em 4 paredes e nem numa parede, uma forma de escrita, uma forma de se dizer qualquer coisa. Então, há uma falha de comunicação, e quando eu coloco a pecha de criminoso no pichador, eu estou utilizando da moral utilitária. Estou transformando a conveniência de quem está administrando aquela situação, aquele conteúdo, e colocando nele uma pecha de antiético, de negativo, que não condiz com a realidade do ser que está expressando aqui. A ideia de que o espaço público está sendo usado de maneira imprópria
começa a ser discutida por mais setores da sociedade. Aqueles que estão diretamente envolvidos no assunto apresentam diferentes argumentos, mas concordam que será necessário um acordo para controle e não deixar o assunto apenas ser encarado como um patrulhamento estético. Patrulhamento é sem dúvida uma palavra forte, mas pode vir a ser um patrulhamento. Afinal de contas, aquilo que vai definir o que é poluição ou o que não é poluição é um consenso. E como todo consenso, ele é feito através do equilíbrio entre as partes. Então sempre vai haver eventualmente uma pessoa que se sinta prejudicada por esse consenso, né? E sem dúvida que essa necessidade de vender vai bater de frente com a harmonia visual. Porque você tendo essa multiplicidade de informações, de comunicações, ela não vai seguir um padrão. Cada um vai tentar comunicar de sua forma, né? Até porque nem todas as áreas têm profissionais adequados para pensar comunicação, tem comunicólogos. Então cada um vai tentar falar mais alto. Aí cabe uma assessoria. Como que eu posso passar minha mensagem com qualidade e sem descaracterizar os outros valores, principalmente os valores arquitetônicos? E eu, pessoalmente, sou favorável ao controle da propaganda. Eu acho que ela não tem o direito absoluto de ocupar qualquer espaço. Mas a gente tem que tomar cuidado para não atravessar essa fronteira e daqui a pouco já estar patrulhando realmente aquilo que as pessoas consideram bom gosto ou boa arquitetura. Eu diria regulamentar, porque você pode ter comunicação visual na rua, isso é fato, não tem por que proibir. Mas você pode organizar da melhor forma para que isso possa alcançar os objetivos que tem, mas do mesmo tempo respeitando o consumidor. Respeitando o consumidor não, o cidadão em si. Não há uma solução definitiva para aquilo que a gente poderia chamar de caos das cidades, porque elas são realmente o resultado desse caos, né? As cidades, elas têm vários substratos, vários públicos diferentes, vários interesses, muitas vezes conflitantes, e que a gente tem que conviver com eles. Então, algumas vezes vence um interesse, outras vezes vencem outros interesses. É fato que se trata de uma questão que envolve uma cadeia produtiva da qual dependem muitos postos de trabalho e envolve uma quantia incalculável de investimentos públicos e privados, além de questões como estética, forma, percepção, circulação, educação, entre outros. A poluição visual não se restringe a uma questão de gosto. Olha, eu acho que a própria ideia da cidade ela já tem uma certa conotação de caos mesmo. Tanto é que se você for olhar onde você tem uma preocupação com planejamento visual, você vai ter ali um equilíbrio de todas as fachadas. Quando você vê algumas comunicações desse tipo que ficam perdidas, uma placa que está no lugar errado, por muitas vezes não são feitas por profissionais da comunicação. Tem realmente muitas placas que estão rasgadas, estão sujas, estão com aplicação cromatográfica ruim, estão com equilíbrio ruim. Um dono de empresa que chega para uma empresa que produz a placa, produz esse tipo de comunicação e ele pede diretamente a elas. Então não há de certa forma, não passa por um tino para pensar essa comunicação, qual a melhor forma que ela vai conseguir alcançar o objetivo dela. Tudo isso leva o cliente a ter uma repulsa. É perder dinheiro, de certa forma, né? Porque quem é um pouco inteligente passa por ali e fala, pô, que burro, por que não fez, ou por que não pensou uma forma melhor de colocar isso. Uma pessoa que é leiga, que nem sabe de comunicação, vai conseguir ver que aquilo ali está errado. Então, se eu produzo alguma coisa que vai ser exposta ao público e esse público não tem o direito de escolher, ou seja, um outdoor, por exemplo, eu não tenho o direito de escolher se eu quero olhar para ele ou não, porque necessariamente eu vou olhar. Então, se ele está lá, a responsabilidade é de quem colocou. A manutenção desse outdoor ou dessa propaganda é de quem colocou. E essa responsabilidade sobre a cidade, sobre o lugar e sobre quem está lá, certamente tem que ser imputada para quem produziu.
A sociedade tradicionalmente não conseguiu distinguir o público do privado, e a tendência é considerar os espaços públicos de ninguém e, portanto, utilizáveis em benefícios de interesses particulares. O certo é que a população vem percebendo que a profusão de anúncios visuais no espaço urbano configura uma espécie de ofensa a seu bem-estar, pois devasta a paisagem para atender interesses estritamente particulares. Embora a legislação, de uma certa forma, exista para que os direitos sejam de todos, a gente sabe que, em vários aspectos, ela é cerceadora desse direito coletivo e, sim, ela está ali para proteger o direito individual. O consumidor não educado, ele pode vir a cometer os mesmos erros que ele tem hoje, de consumir muita informação e achar normal, né, esse excesso, mesmo não sabendo, não tendo conhecimento para distinguir ou saber, isso é bom ou isso é ruim nesse sentido. Então nós temos parâmetros que podem ser utilizados, mas depende realmente de você fazer alguns estudos específicos e fazer alguns acordos com essa sociedade. Por exemplo, o painel digital que está colocado entre a Reta da Penha e a Avenida Rio Branco, ele é poluidor. E eu sei que o poder público tenta tirar ele, mas a legislação permite que aquele anunciante, pelo menos, entre na justiça defendendo o seu direito. Ou seja, não há uma regra explícita que proíba aquele tipo de painel. Então, enquanto não se legisla a esse favor, a esse respeito, o painel continua ali. Então não é através da imposição de leis, mas existem maneiras de você dar um jeito nesse caos que está instalado atualmente. E por muitas vezes essas massas, o consumidor em si, né, todos nós, quando a gente sabe o que é bom, de certa forma a gente vai acabar distinguindo, né? Se a gente sabe que é bom, então é isso que eu quero. A Lei de Crimes Ambientais, ou Lei número 9.065 de 98, em seu artigo 54, tipifica o delito de poluição e atribui ao autor pena de reclusão e multa. Diz o artigo: causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou destruição significativa da flora, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. E se o crime é culposo, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. É evidente que precisa haver um limite de intervenção do poder público. E também não se deve esquecer que o profissional prestador de serviço e os contratantes anunciantes devem e precisam ter liberdade para criar o seu próprio estilo. É essa liberdade, essa prática democrática que constrói a identidade de nossas cidades. A cidade é sempre um desafio, né, da organização desse caos, mas é na cidade que os mais variados interesses vão se reunir, vão se confrontar, vão debater suas ideias e daí tirar a política. Não é à toa que a palavra política vem de polis, cidades, né? Do que não se pode fugir é que todas as partes envolvidas nessa questão possam contribuir com seus acúmulos de necessidades e conhecimentos para construir um conjunto de normas que ajude na formulação de um parâmetro legal que seja seguido por todos. A gente não pode negar que são necessárias normas. Não tem como você deixar as áreas públicas, principalmente, à mercê de qualquer ação. As pessoas, os publicitários, os designers que trabalham com isso justamente para trabalhar isso de tentar limpar, fazer uma limpeza visual no que está acontecendo aí. Porque muitas pessoas que trabalham com isso, elas são despreparadas. Daí a importância de você estudar o caso, daí a importância de você fazer um curso, porque através disso você vai conhecendo, você vai se tornando especialista naquilo ali e aí você vai realizar uma limpeza visual, que é isso que a gente está precisando muito. Por quê? O mundo está sobrecarregado de informações, então se você não passa essas informações de forma clara, você não se faz inteligível. Eu acho que por meio de leis é importante, mas a educação, sem dúvida, é o melhor caminho.
Então, a princípio, por meio de leis, uma situação radical, acho que conseguiria alcançar bons resultados. Afinal de contas, aquilo que vai definir o que é poluição ou o que não é poluição é um consenso. E como todo consenso, ele é feito através do equilíbrio entre as partes. Eu acho que, na verdade, a lei se torna um acordo entre todas as pessoas, entre os produtores e os consumidores dessa produção visual. Aí ela não pode ser considerada patrulhamento. Agora, se vier de cima para baixo, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Muitas cidades em diferentes estados tentam revitalizar regiões degradadas pelo excesso de informação publicitária, criando leis para controle da poluição visual. Essas leis determinam que os publicitários, comércio, empresas de serviços e outros geradores desse tipo de poluição procurem alternativas criativas a fim de tornar as cidades mais harmônicas, esteticamente agradáveis à população local e visitantes. A proibição da fixação de outdoors, cartazes e faixas de propaganda humaniza o espaço público e suaviza o impacto visual. Casos dos municípios de São Paulo, Santo André, Porto Alegre, Curitiba, entre outros. A gente teve esse exemplo lá de São Paulo, né, que houve a regularização das fachadas e tudo isso, que teve um resultado muito bom, é reconhecido já de certa forma internacionalmente, porque você tem uma cidade limpa e de certa forma um pouco mais agradável. Em São Paulo existem umas experiências muito interessantes de lugares que se tornaram piores com a retirada dos outdoors. Existem outdoors que são iluminados e que conseguiam fazer com que o ambiente se tornasse inclusive mais seguro pela existência deles. E existem também alguns que traziam humor para o lugar. Então, que pela forma como era feita a publicidade ou a mensagem, ela trazia um sorriso das pessoas, e isso também é muito bom. Então não é a proibição indiscriminada que vai trazer ordenamento, mas é a mesma coisa, é você estabelecer limites, estabelecer determinados acordos de conduta que podem trazer algum tipo de contribuição. O estresse da vida moderna, somado à competitividade do mercado, a luta pela sobrevivência comercial, a carência educacional específica, a ganância, a falta de parâmetros legais, entre tantas justificativas, refletem o caos visual que encontramos nas ruas. Fazendo o possível para ver o crescimento daquele que nem sempre tem a oportunidade. Minha verdade é só minha e tem simplicidade. Acreditamos que a evolução cultural, com mais pessoas tendo acesso à informação e cultura, possam iniciar o debate sobre uma sociedade mais equilibrada do ponto de vista do bem-estar social. A poluição visual é um dos grandes desafios que a sociedade moderna precisa enfrentar. Todos os segmentos sociais têm responsabilidade na procura de alternativas que produzam um meio ambiente equilibrado do ponto de vista ambiental, social, visual, sonoro, luminoso, enfim, um meio ambiente que permita a qualidade de vida harmônica e relaxante. Eu teria uma proposta da gente estar pensando nisso e até explorando, né, essa realidade imposta aos caminhos da cidade, né? Eu acho que é um tipo de violência que não é perceptível, mas no final do dia, se você estiver num ambiente muito carregado visualmente, você vai sentir tanto cansaço físico quanto cansaço intelectual e tudo, assim como você estivesse num ambiente sujo ou muito fedorento ou coisa do tipo. Você vai, a nível visual, você vai sentir. Por esses motivos todos, né, quando a gente engloba todos esses conjuntos que foi falado aí, eu vou me utilizar, né, dessa questão, assim, seria uma violência, sim. Claro, ela é sutil, ela não é uma violência escancarada,
Não é como alguém chegar e apontar uma arma e ofender fisicamente. Mas no seu aparelho psíquico, evidentemente que é uma violência, né? Se houvesse uma tecnologia que permitisse a gente ficar cego para poluição, né? Que fosse um óculos que a gente apagasse aquilo que a gente não quer ver, aí talvez a gente pudesse ter um mundo que cada um ajustasse para si mesmo. Quer dizer, o excesso de informação, que é um dos elementos hoje que se constitui num problema que eu vejo que leva à falta de sentido, a fragmentação, né? Quer dizer, um dos grandes problemas no que eu vejo atualmente é essa fragmentação, né? A pessoa não tem mais um todo, não pensa sobre isso que leu. Simplesmente a gente lê. Estamos lendo. Agora, o que fazer com o que estamos lendo é uma interrogante que fica, né? Acho que as propostas devem partir bem mais também de uma associação de profissionais, de pensadores, né? Dos urbanistas, da engenharia de trânsito, dos arquitetos, enfim, acho que teria que ser uma proposta mesmo plural, né? Então, eu acho que seria muito mais uma proposta não de transformar, mas de dialogar com essa realidade. Solução eu acho que não. Acho que não existe solução não, porque acho que a vida social ela é sempre uma arena de conflitos de grupos, conflitos de posicionamento, conflitos de interesse, e não há como ser de outro jeito. Então, e o máximo que eu acho que nós podemos desejar como modelo de sociedade é um espaço social em que os diferentes posicionamentos, as diferentes opiniões e visões de mundo possam ser manifestas, possam ser confrontadas e discutidas. Mas para que isso seja possível, o preço que a gente paga, parte dele, é esse caos produzido por esse monte de informação que se entrecruza e produz esse ruído todo. Então, os desafios da cidade, eles vão além do simplesmente normatizar o uso de outdoor ou das propagandas em fachadas. Ele tem que ser um estudo em conjunto, ele tem que ser multidisciplinar, interdisciplinar, tem que estar associado à educação ambiental, ele tem que estar associado a uma campanha. Ele não é só você colocar normas ou plantar coisas de um jeito formatado. O desafio é grande, mas alguém precisa começar. Quando a gente vê o conflito entre pessoas querendo se manifestar e normas querendo estabelecer a forma dessa manifestação, há um choque de interesses e ideias aí, e esse choque de interesses e ideias não pode ser resolvido por direitos pura e simplesmente. Ele tem que ser resolvido pela capacidade de exercermos a condição de comunicadores. Porque o direito que existe universal, na verdade, é a capacidade de comunicação. Sem nenhuma parada, deixa a cidade te levar, deixa a calçada te guiar. Quantas vidas estão sendo ligadas nessa trilha, sem nenhuma parada. Nessa dieta da calçada de concreto da cidade, é quem tivemos cidadão, é uma cidade preta, entre as paredes de concreto da cidade. Onde o mundo terra de arranha-céu, pra fazer minha versão da poesia de concreto. Bem-vindo à selva, onde os prédios cobrem o sol. Viadutos são abrigo, solução não se dá no farol. Quem tem disposição na corrida sem controle, tá na procura de algo bom. Olhe com mais atenção, achará flores. Olhe, tá atrasado pra viver, corre então. Tem alguém aqui por você, honra, irmão. Não deixe que teu sonho morra em vão. Deixa as avenidas te ligarem ao destino. Respira que os ventos bons tão vindo. Entra de peito, na cidade todo mundo é suspeito. Esse concreto te deve respeito. Parado com a multidão, na entrada do metrô, um turbilhão, a mente em estado de retrô. Flashes vão alimentando a memória. Eu entro no vagão e continuo a minha história. Deixa a cidade te levar, deixa a calçada te guiar. Quantas vidas estão sendo ligadas nessa trilha, sem nenhuma parada. Deixa a cidade te levar,
deixa a calçada te guiar. Estão sendo ligadas sem nenhuma parada. A vida é desafio, e meias boot no fio, e meias pipa no fio. Ainda mais no Brasil, vendem virtudes e verdades. Vendem virtudes e verdades. A vida é desafio, e meias boot no fio, e meias pipa no fio. Ainda mais no Brasil, vendem virtudes e verdades. Vendem virtudes e verdades. Ainda mais